você essa noite em nome de Jesus. Amém? Abra comigo, por gentileza, em Mateus, no capítulo 23. Mateus, capítulo 23. Nós vamos ler do 23, do verso 23 também, até o 28. Segundo o Evangelho de Mateus, capítulo 23, o verso 23 até o 28. O tema da mensagem hoje, o tema já diz como vai ser a mensagem em nome de Jesus. Belo por fora, mas morto por dentro. Essa é uma exortação de Jesus com os discípulos. E aqui nessa exortação, é a primeira exortação de Jesus que ele faz de uma forma contundente, exortando os fariseus, os mestres, os escribas, que era o povo de Deus. É a primeira exortação assim que Jesus fala de uma forma que eu e você temos que nos atentar. No capítulo 23, ele faz essa declaração e essa exortação, porque antes, no capítulo 21, se você voltar um pouquinho antes, depois na sua casa, é o momento justamente que ele expulsa os comerciantes do templo daquela época da sinagoga. Ele sai chutando tudo, chamando aquilo de covil de ladrões, né, que estavam comercializando as coisas no templo sagrado. E aí depois disso, né, eles continuam ainda, porque eles sondam os corações, ele vem com essa exortação para todos aqueles que são de Deus, na verdade. Não se prenda aqui somente aos mestres da lei. Nós vamos ler o texto aqui, que ele fala que é os mestres da lei, os fariseus e os escribas. Era um povo separado que ensinava, que pregava, que tinha o regimento das leis e dava direção para a igreja. Mas quando nós lemos no Novo Testamento, através do apóstolo Paulo, que quando nós aceitamos o Senhor Jesus, nós todos, aquele que aceita o Senhor Jesus, é sacerdote. É um povo escolhido de Deus. Então não se prenda aqui somente aos mestres, aos fariseus e aos escribas. Essa mensagem, essa exortação, por mais antiga que seja, serve para os tempos de hoje, para esse tempo nosso, para essa realidade minha e sua. Então não se prenda a algumas coisas, né, talvez alguns que tenham um pouco mais de facilidade ou conhecimento bíblico. Mas aqui está falando para os mestres, aqui está falando para os escribas e para os fariseus. Somos todos nós, é o povo de Deus. A exortação que Jesus faz aqui e a preocupação que ele tem é com uma vida interior e não com a vida exterior. Por isso o tema da mensagem é belo por fora, mas morto por dentro. Então acompanhe, marque aí na sua Bíblia, aí, deixa ela aberta, acompanha comigo, que vai ser um tempo de direção para a minha vida e para a sua vida, em nome de Jesus. Para a sua vida espiritual, para a minha vida espiritual, para a nossa vida espiritual. Começa assim a exortação de Jesus, no verso 23 do capítulo 23. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei. Quais são? A justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar essas coisas, sem omitir as outras. As primeiras aqui que foi citado. Verso 24. Guias cegos, vocês coam um mosquito e engolem um camelo. Eu vou explicar o que Jesus quis dizer com essa expressão que ele usou aqui. Verso 25. Mais uma vez, anote aí, ó. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro eles estão cheios de ganância e de cobiça. Verso 26. Fariseu cego, limpe primeiramente o interior do copo e do prato, para que o exterior também fique limpo. 27, mais uma vez. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, terceira vez que ele repete isso. Vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundície. Meu Deus. Verso 28 para finalizar. Assim são vocês, por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e de maldades. Que Deus tenha misericórdia de todos nós. Feche seus olhos. Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado, Pai, por essa direção que o Senhor deu
para nós, para essa geração, para esse tempo, para essa noite. Obrigado, ó Pai, porque nós aqui queremos somente ouvir, obedecer e praticar aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Tira, Senhor, toda a preocupação, toda a ansiedade, tudo aquilo que tira a paz ou a concentração dos teus filhos. Que nós estejamos aqui essa noite, ó Pai, para ouvir aquilo que nós precisamos e não aquilo que nós queremos. Que o Senhor fale aos corações, ó Pai, que precisa ajustar, alinhar, e que essa exortação do Senhor, através da Tua palavra, seja para edificar a nossa fé, seja para um recálculo de rota, seja para uma direção que o Senhor tem que agrade o Teu coração. Porque nós agora queremos colocar diante de Ti, ó Pai, tudo e todas as coisas. Assim nós oramos, assim nós pedimos em o nome de Jesus. Amém, amém, amém. Como eu disse, deixa a sua Bíblia aí aberta para você acompanhar, porque nesse texto Jesus, ele faz um confronto direto, né, aos escribas, aos fariseus e aos líderes religiosos daquela época, que era o povo de Deus. Na verdade, aqui ele coloca os fariseus, os escribas e todos aqueles que estavam servindo ali, que tinham uma responsabilidade. Esse povo aqui que ele exorta era justamente aqueles que ensinavam, aqueles que monitoravam as regras, eles estabeleciam as regras, a lei, eles faziam cumprir a lei que foi estabelecida por Moisés. Então eles tinham essa responsabilidade. Mas como eu já disse algumas vezes aqui, você sabe disso, Jesus ele sonda os nossos corações. Ele sabe o que eu e você pensamos, Ele sabe qual é a intenção da minha vida, da sua vida em relação às áreas que a gente vivencia atualmente, Ele sabe. A gente não consegue enganar o Senhor, a gente pode enganar as pessoas, a gente pode enganar, né, muitas pessoas, mas a gente não consegue enganar o Senhor, porque Ele sonda os corações. Então Ele sabe, e Ele faz essa exortação sabendo da motivação da vida daqueles homens, que é todos nós, somos nós, é a igreja do Senhor, é o povo que foi escolhido. Então Jesus ali, Ele rasga o verbo. Ali ele rasga o verbo da religião, ele rasga o verbo da liturgia, daquilo que eles faziam, que eles eram responsáveis. Jesus ali ele fica fadigado e ele não se aguenta, e ele vai diante de uma direção, falando justamente o que eles faziam. Por isso aqui é um momento importante para nós sabermos, porque certamente nós vivemos uma geração, a igreja, não estou dizendo aqui, mas a igreja evangélica brasileira e mundial vive como esses homens viviam, de aparência. Vivia algo bonito por fora, colocava uma capa boa, tinha o seu exterior assim belo, maquiava, vivia uma vida bela, mas por fundo estava morto. No fundo, dentro estava morto. Fazia por fazer, vivia de qualquer forma, de qualquer jeito, e Jesus ali ele vem rompendo porque Ele não quer isso. Ele quer que eu e você tenhamos uma vida transformada, uma vida nova nele. Ele quer que o meu e o seu coração seja purificado, limpo, seja homens e mulheres que agradam o coração dele. E aí ele faz essa exortação dizendo que a religião é a maquiagem. A religião é a maquiagem que às vezes nós fazemos parte disso. A religião é a maquiagem que faz com que eu e você fiquemos confortáveis. A gente às vezes quer ser espiritual. Às vezes a gente quer mostrar que sabe, a gente quer mostrar que conhece, aqui a gente quer mostrar que tem intimidade com Deus. Isso é uma maquiagem espiritual. É isso que eles viviam constantemente mostrando somente a capa, mostrando somente o que está fora, mas por dentro estavam todos mortos. Por isso que nós temos que colocar a nossa vida diante de Deus e ouvir a palavra de Deus, porque é através da palavra que eu e você vamos conhecer a verdade, e através da verdade nós vamos ser transformados. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Me liberta, te liberta, me dá uma nova vida. Então a religião, ela maqueia uma preocupação com a estética. Esteticamente eles eram bonitos, esteticamente eles eram perfeitos. Esteticamente, os fariseus, eles iam nas esquinas da sinagoga para orar 3 vezes por dia, para mostrar a sua religiosidade. Que eu oro, eu tenho intimidade, eu sei, olha como eu sei orar. Eles ficavam na esquina mostrando tudo isso. Nas leis, eles eram rigorosos na lei. Eles ficavam constantemente acompanhando quem dizimava, quem não dizimava, quanto deu, quanto não deu, por que não deu, por que deu. Eles ficavam com a lupa em cima do povo, oprimindo o povo diante daquilo que eles eram responsáveis para ser um canal de bênção, mas ficavam oprimindo. Mas a capa deles era boa, a aparência. Meu Deus, o povo de Deus olhava para os fariseus, para aqueles homens da lei e falava: nossa, esse é um homem de Deus. Era um semideus aqueles homens para eles, mas era só o exterior. A vida do seu íntimo era uma vida destruída aos olhos de Deus. Aqui ele fala para nós no verso 1, que a gente vai no primeiro ponto agora, para você anotar aí, o verso 23. Ai de
de vocês. Esse ai de vocês aqui não é um ai que bateu o dedinho na porta de casa, ou então numa quina que doeu, ai, não é um ai assim não. Esse ai de vocês aqui, quando você conhece a etimologia da palavra, que é o original dela no judaico, ai de vocês aqui é justamente um juízo de Deus. Se você colocar ai no judaico, é um juízo de Deus. Então aqui 3 vezes que Jesus repete ai de vocês, é Jesus condenando aqueles fariseus diante do que eles estavam vivendo e fazendo. Então ele fala, ai de vocês, mestres da lei, fariseus, hipócritas. Jesus chamando ele de hipócrita por quê? Porque já sabia o que eles faziam. Nós não conseguimos enganar o Senhor, querido. Nós não conseguimos enganar as pessoas, nós podemos enganar as pessoas, mas nós não enganamos ao Senhor. E aí ele fala, ai de vocês, vocês dão o dízimo da hortelã e do endro e do cominho. Cominho é uma erva aromática que tinha na época, que não tinha valor nenhum. Mas os fariseus, eles faziam questão de dar ervas, dar de tudo, de valores insignificantes para mostrar que estava fazendo, para motivar todo mundo a fazer também. A motivação deles não era de dar de coração, porque eles receberam e estão doando, não. Eles faziam aqui o dízimo da hortelã e do endro e do cominho, que não tinha valor nenhum, para que todos fizessem também. E eles ficavam olhando quem estava fazendo. Essa era a motivação deles. Então eles estavam com uma capa, eles estavam ali belos por fora, mas por dentro eles estavam destruídos. E aí continua nesse verso que a gente leu. Mas eles têm negligenciado os preceitos mais importantes. Jesus não está condenando o dízimo aqui, mas está dizendo assim, eles estão negligenciando os preceitos mais importantes. Quais são? A justiça, a misericórdia e a fidelidade que vocês devem praticar, mas não omitir as outras. Então aqui ele está dizendo para nós que ai de nós que vive uma vida de maquiagem. Ai de nós que vivemos uma vida de aparência, uma religião de aparência, que somente porque frequenta a igreja acha que é salvo, porque somente que faz parte de um ministério acha que é salvo, porque acha que faz parte de algum ministério na igreja, ou que serve, ou que está aqui sempre, está salvo. Não, ai de nós, ai de nós. Os fariseus, eles eram extremamente rigorosos, queridos. Extremamente rigorosos, eles tinham uma lupa que ficava em cima do povo, oprimindo o tempo todo para saber se fazia, se não fazia, se porque não fazia, eles ficavam oprimindo o tempo todo, e eles eram muito bons na liturgia, eles sabiam preparar, eles sabiam conduzir, eles sabiam induzir, eles sabiam fazer tudo aquilo que desagradava o coração de Deus. E às vezes eu me pego em alguns momentos vivendo isso, porque eu estou na igreja, porque eu sirvo no ministério, porque eu sou pastor, porque eu sou líder. E aí a gente esquece que Deus sonda o coração. Queridos, Deus já me viu, já te viu. Ele já me resgatou, Ele já te resgatou. Quando nós não tínhamos mais o que fazer, Ele me viu, Ele te viu, Ele já me resgatou. Então não adianta querer pagar uma de que é espiritual, que é bom, que é isso, porque Ele já viu, Ele já viu. É um engano a gente querer enganar a Deus, ou então mostrar uma aparência que a gente não tem. Mostrar algo que não é. Ser alguém que você não é. Ele fala, ai de vocês. Mas Jesus, ele aponta aqui algo grave, que é justamente a ignorância daquilo que é mais importante. O coração aqui é justamente nós colocarmos no dia a dia os 3 princípios que ele coloca, que é a justiça. A justiça aqui é viver uma vida diante de Deus correta. Um homem diz sim, sim, não, não. Se pegou algo emprestado, devolve. Se você pediu dinheiro emprestado, você paga. Se você falou algo, você cumpre. Aqui é você viver a justiça de Deus. Você é ser uma pessoa, um ser humano correto. Se você falou que vai chegar às 8, chega às 8. Eu sou pontual, eu gosto. Eu sou britânico. É 8 horas, é 8 horas. Eu chego um pouco antes. Para eu atrasar, tem que acontecer algum imprevisto bem contundente. Então aqui está dizendo, seja um homem que seja justiça. A justiça de Deus, um homem correto, uma mulher correta. E aí ele fala o segundo, a misericórdia. Que vocês estão desprezando a misericórdia de Deus. Porque você precisa amar o próximo, querido. Você precisa amar a pessoa que você convive, a pessoa que você tem contato, o ambiente que você anda. Ele fala, seja misericordioso. Ame o próximo. E a fé, o terceiro que ele fala aqui. A sua fé, a sua confiança verdadeira tem que estar em Cristo Jesus. O que você faz com os seus recursos, o que você faz com o que você conquista, com o que você ganha, você tem que ter essa fé de confiança verdadeira em Deus. Você tem que praticar isso, porque ele tá fazendo uma exortação aqui. Jesus não condena, mas ele fala, deveis fazer estas coisas sem omitir as outras.
Então não está dizendo que não é importante dizimar, ofertar, não está dizendo isso. Está dizendo assim, não omite essas, mas o mais importante é vocês terem uma vida de justiça, misericórdia e fé. Ou seja, Deus quer de mim, de você, e ouça com muito amor no seu coração agora. Deus quer de mim, de você e de cada um de nós, uma vida na prática das leis que Ele estabeleceu, mas também uma vida com o coração transformado. Uma vida transformada. Uma vida nova nele, porque Ele determinou isso para mim e para você, para que nós possamos viver dessa forma. Então é muito bom a liturgia, é muito bom tudo aquilo que a gente já sabe fazer, mas o mais importante é aquilo que a gente é, e não aquilo que a gente faz. Então é sobre isso que está dizendo aqui, e a gente corre um grande risco. Nós todos aqui corremos um grande risco de viver uma vida na igreja, uma vida dizimando, ofertando, uma vida praticando tudo na igreja, fazendo no ministério, mas perdido dentro de casa, com o coração morto dentro da casa de Deus. Nós corremos esse risco, porque a gente fica somente preocupado com aquilo que me agrada, com aquilo que me faz bem, com aquilo que é bom ouvir, com a teologia da prosperidade, com aquilo que, eu só vou em local onde eu me sinto bem. Você precisa só ir no teatro, então, em stand-up, esse lugar, porque aqui é um local onde você vai ser confrontado, porque senão a gente vai viver uma vida em vão, queridos. Uma vida em vão, porque a nossa luta, o nosso trabalho, o nosso servir não é para cá, é para lá. Não é para viver aqui, é para a gente suportar aqui, mas ter uma vida lá. Onde tudo isso que nós passamos aqui não vai ter lá. Então nós temos que trabalhar aqui, viver aqui, ser esse homem, essa mulher cristã aqui, para ir para lá. Então é sobre isso que ele fala. Mas sabe o que acontece, querido? Nós estamos deixando para depois, pedir perdão depois, se arrepender depois. Uma vida como esses homens, uma vida que se engana, uma vida de aparência, uma vida que você leva, que você acha que está bem, que está tudo bem, está tudo bom, mas no fundo nós estamos mortos espiritualmente, diante da palavra de Deus. Sabe que tem que se arrepender, mas não se arrepende. Sabe que tem que fazer o que é certo, mas não faz. O apóstolo Paulo já falava isso, né? O famoso espinho da carne. Ou então uma vida que você não faz aquilo que você não quer, mas faz aquilo que não deveria fazer. É até meio contraditório, falar, meu Deus, redundante, né? Mas é isso, porque nós sabemos o que tem que fazer, mas não faz. Nós sabemos que tem que servir na igreja, mas não serve. Nós sabemos que temos que cumprir os princípios, os valores que a palavra do Senhor estabelece, mas nós não fazemos. É uma aparência isso. Colocar a Bíblia debaixo do braço no domingo é uma aparência, às vezes para alguns. É uma aparência somente. Sabe que tem que fazer, mas não faz. Sabe que tem que pedir perdão, mas não pede perdão. Sabe que tem que se arrepender, tem que confessar o Senhor Jesus, mas daqui a pouco eu faço. Pode ser tarde. Segundo ponto que a gente aprende aqui no verso 24. O que Jesus quis dizer com guias cegos? A expressão no verso 24 aqui na minha versão. Guias cegos, um ponto de interrogação, de exclamação. E aí ele fala, vocês coam um mosquito e engolem um camelo. O que Jesus quis dizer com isso? Sabe o que ele quis dizer com isso? A extremidade dos fariseus, que eles eram muito bons em oprimir o povo, em ser rigorosos diante da lei, mas não cumpria. Na nossa linguagem de hoje, é você conhecer a palavra de Deus, é você saber o que é certo, mas não fazer. Aqui, quando ele fala de vocês com o mosquito, ele refere-se às ações minuciosas que eles faziam de oprimir o povo. Olhava dízimo por dízimo quem deu. Se essa moda pega no tempo de hoje, gente, olhar um por um se fez, se não fez, se orou, se fez devocional, se arrependeu diante da situação, se colocou diante de Deus, se liberou perdão, se pediu perdão. Então eles eram rigorosos nisso. Então quando Jesus fala assim, vocês com o mosquito, vocês são rigorosos com os rituais. Vocês são muito bons nisso. Vocês fazem isso de forma minuciosa. E aí depois ele fala, e vocês engolem um camelo. Qual é essa expressão que Jesus quis usar nessa época? Por quê? O engolir camelo aqui representa o pecado deles. Porque os fariseus, você não vai encontrar os fariseus se arrependendo, pedindo perdão. Eles só vão sempre dar a direção para o povo que tem que fazer. Mas eles, você não encontra eles se arrependendo, eles pedindo perdão, eles tendo a vida quebrantada, porque Jesus vai e repreende. Vocês engoliram um camelo. Vocês não olham para os pecados de vocês não olham para aquilo que vocês fazem que desagrada ao Senhor, e vocês estão vivendo uma vida de maquiagem, de aparência. A religião é uma aparência que maqueia
aquilo que nós temos de ruim. Quem trabalha no segmento automotivo vai saber o que eu vou dizer. Existe um novo setor agora do segmento automotivo, que é a estética automotiva. Um carro que não está muito bem, assim, com a sua lataria, com o seu exterior, você vai nesse segmento de estética automotiva, cara, volta melhor do que um carro que veio da fábrica. A lataria, se tinha um detalhezinho, estava amassado, os caras fazem uns negócios assim, só Deus mesmo para fazer um milagre daquele, é uma bênção. Só que quando você pega um carro desse, que passou por um procedimento desse, de estética externa da lataria, quando você liga o carro quase não liga. Quando liga é saindo fumaça, o motor está quase ali fumejando, soprando, indo no tranco. Por quê? Porque ali foi feito algo somente para fora. Só para fora. Mas o carro é lindo. Às vezes eu fico impressionado com alguns carros que são rebaixados, nada contra, tá? Se você tem um carro rebaixado. Mas passa um carro rebaixado, que a roda nem roda direito. Na lombada ele tem que ir lá na esquina para voltar para outra, para depois ir para frente. E o carro lindo. Só que quando você vê o interior daquilo, fala, Jesus amado. Assim somos nós às vezes. Tem uma boa maquiagem, tem uma boa estética aparentemente, está transmitindo uma luz que é exterior. Mas a palavra do Senhor diz que eles estavam por dentro mortos espiritualmente. Então a religião tenta esconder aquilo que nós somos de verdade, querido. Essa que é a verdade. A religião tenta tirar de mim, de você, aquilo que nós somos. Aquilo que nós deveríamos ser é ter uma vida e um coração quebrantado. Porque nós temos que colocar diante de Deus aquilo que nos perturba, aquilo que nos machuca, aquilo que nos faz mal, aquilo que não eu e você conseguimos fazer, nós colocamos diante de Deus. E aí não é uma estética exterior, acaba sendo uma cura interior. Por isso Jesus aqui ele faz essa repreensão com os fariseus, porque eles se preocupavam muito. Sabe qual que era a preocupação dos fariseus? Era saber se o povo achava que eles eram santos. E às vezes eu e você somos assim. Eu e você somos assim. Quer mostrar que é santo, quer mostrar que sabe, quer mostrar que tem uma boa oratória, quer mostrar que tem conhecimento, mas no fundo nós estamos mortos espiritualmente. Porque se gerou esse sentimento no nosso coração de querer mostrar algo para alguém, já está errado. Se gerou algum sentimento de querer mostrar algo para alguém, daquilo que Deus está fazendo, está errado. É uma estética, que é uma maquiagem que você temos que fazer. Então aqui eles queriam respeito, aqui eles queriam o coração externo, eles mostravam o que eles sabiam fazer. E assim a gente às vezes, querido, te achei aí hoje, né? Te achei hoje aí. No verso 25 ele continua. Ai de vocês de novo, ao juízo. Lembra que a palavra ai é juízo de Deus para eles. Ai de vocês, mestres, hipócritas, vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro estão todos cheios de ganância e de cobiça. Cheios. É isso que nós estamos vivendo, querido. No modo geral, é isso que a gente vive. É isso que a gente, como igreja, está vivendo. A referência aqui de Mateus, no capítulo 15, que foi um pouquinho antes de acontecer isso, Jesus ali, ele já tinha dado a letra já para os discípulos. Olha, vocês aí me louvam, me adoram com os lábios, mas o coração de vocês estão longe de mim. No capítulo 15, um pouquinho antes. Então percebe que Jesus já não estava mais aguentando aquilo. Jesus estava colocando aqui, eu preciso discipular esse povo, eu preciso falar a verdade para esse povo, eu preciso colocar que eu olho o coração, eu preciso colocar para eles que o que importa é aquilo que está no coração, porque do coração, ouça bem o que eu vou dizer, do coração sai tudo aquilo que o nosso corpo vai externar. Algumas doenças, câncer por exemplo, alguns cânceres, sai do coração, de amargura, de não liberar perdão, de não perdoar, de não ter um coração alegre em Cristo Jesus, sai do coração. Jesus um pouquinho antes também, em Mateus, ele vai falar que se seus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom, cheio de luz. Agora se os seus olhos forem ruins, forem maus, todo o seu corpo perecerá. Ele que diz. Então percebe que Jesus está na entoada aqui, gente, exortando, ensinando e falando, porque Jesus aqui, querido, não quer uma igreja cheia. Jesus aqui não quer pessoas eloquentes. Jesus aqui não quer pessoas com uma capa bonita, com uma vestimenta boa. Jesus aqui não quer o seu linguajar de crente. Paz do Senhor, irmão, fala vaso. Jesus aqui não quer um modo de vestir somente de crente.
saia, você ficar perfumado, cheiroso, é bênção, faça isso porque é bom para nós estar perto de você. Mas o Senhor Jesus está dizendo assim, ó, aqui eu estou de olho no seu coração, porque eu quero a sua vida com o nosso Deus lá no céu. Não adianta você viver uma maquiagem aqui, viver uma aparência aqui, porque isso não vai te levar para onde você tem que ir. Foi essa a exortação que ele fez aqui. Então hoje também existe esse risco para mim e para você, querido. Existe um risco para mim e para você de aparência de santidade. Existe um risco para mim e para você de uma aparência de espiritualidade. De espiritualidade. Existe um risco para nós vivermos aqui de um compromisso falso. Só vem quando está escalado. Só vem quando vem talvez alguém de fora. Só vem quando tem um pastor conhecido. Só vem quando tem uma banda conhecida. Só vem quando tem alguma condição que você acha que vai ser diferente o culto. É uma espiritualidade disfarçada, querido. Disfarçada. Então aqui Deus olha o coração, querido. Não adianta mostrar a nossa capa, querido. A nossa capa é bom para os outros. A nossa luz que reflete externamente é bom para os outros. Mas Jesus está dizendo para nós essa noite, eu olho o que está no seu coração. Eu olho naquilo que você tem como motivação. E o terceiro ponto para a gente avançar, que agora aquele tempo ali eu coloquei aquilo, mas está indo contrário agora. Verso 26, terceiro ponto. Olha que Jesus fala, fariseu cego. Limpe primeiro o interior do corpo e do prato, do copo e do prato, para que o exterior também fique limpo. Como é que eu e você podemos limpar o nosso interior para ficar um homem e uma mulher transformado? Está aqui a dica de Jesus. Terceiro ponto. É belo por fora, mas por dentro já morreu. Ou está morrendo. Essa foi a expressão que Jesus aqui usou. Jesus usou essa ilustração poderosa para que os fariseus pudessem olhar para dentro. E é isso que eu e você temos que fazer, querido. Não é se preocupar com o seu líder, com o pastor. Não é se preocupar com quem está caminhando com você. É se preocupar com o seu coração, com a sua vida interior, com a sua busca, com a sua entrega, com o seu devocional, com aquilo que você tem intimidade com o Senhor. Porque senão vai ser somente uma aparência. Postar somente lá que você fez o devocional de manhã e depois só abrir no domingo a Bíblia, querido, não é uma vida de coração interior. É uma vida exterior, é uma aparência externa. É algo que você quer mostrar para alguém, é uma capa que você usa, é uma maquiagem que você está usando. E deixa eu dizer algo para você, a maquiagem é belo. Quem faz maquiagem sabe disso, as mulheres aí sabem. Quando faz uma maquiagem bem feita, né, sem muito exagero, porque às vezes tem mulher que coloca maquiagem e fala, Jesus amado, se pingar um pouco de água ali, sai uma massa corrida, né? Tanto pó que tem. Mas a maquiagem, se é molhada, ela sai toda. E a princesa que estava com a maquiagem, ela vira um sapo. É isso mesmo. Então aqui está dizendo sobre essa maquiagem que nós temos de vida espiritual também. Às vezes a gente paga de crente, a gente tem linguajar de crente, a gente se comporta como crente, mas de fato não somos, essa que é a verdade. E para você conhecer de verdade um crente, é só você ver ele no meio de uma prova. Em meio de uma circunstância que talvez ele foi acusado, ele foi talvez colocado em uma situação que ele não conseguiu lidar. É ali que você conhece quem é crente de verdade. Porque, convenhamos, né? Ser crente aqui de domingo é uma delícia, né, gente? Todo mundo vem de banho tomado, cheirosinho, paz do Senhor. Ninguém fecha você aqui no trânsito, aqui está sentadinho, quietinho. Ninguém mexe com você, ninguém fala dos seus problemas. Ninguém libera para você, apesar que alguns às vezes liberam, assim, em nome de Jesus não vai liberar. Às vezes libera uma palavra de exortação para você. E aqui tem a palavra do Senhor para que eu e você sejamos transformados. Porque senão, se não tiver arrependimento, se não tiver uma vida com Deus, se não tiver confissão, nós viveremos uma vida de maquiagem. Uma vida aparente. Bela aos olhos dos outros, os convites chegarão, as coisas vão acontecer, porque quando você trabalha, é a lei da semeadura. Se você trabalhar aqui na terra, você vai colher na terra. Então se você fazer coisas boas aparentes aqui, você vai colher. Mas no mundo espiritual é da mesma maneira. O que você planta, você vai colher. Então aqui ele está dando essa direção. Ai de vocês, olha o verso 26. Ai de vocês, mais uma vez, é a terceira vez. E aqui eu quero me deter um pouquinho mais do tempo que eu tenho ali. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, vocês são como sepulcros caiados. Sabe o que é isso? Sepulcros caiados. Sepulcros caiados naquela época era um sepulcro que o povo naquela época fazia uma pintura branca, bonita. E os sepulcros caiados era sepulcro, só que era pintado com a tinta boa daquela época e que aparentemente era muito belo. Mas dentro dos sepulcros existia decomposições humanas, mortos ali estavam.
As pessoas nem desviavam dos sepulcros caiados, porque era tão belo por fora, que não dava medo, não tinha nenhum tipo de aparência que enganava. Mas se abrisse aqueles sepulcros caiados, tinha uma podridão ali dentro, morte, tudo ali. E aqui fica um ensinamento para mim e para você, querido. Ouça o que eu vou dizer com muito amor diante da palavra de Deus para a sua vida. Você não vai ver Jesus maquiando morto. Você não vai encontrar Jesus maquiando morto. Jesus traz vida àquele que é morto. Ele traz uma nova vida, ele não faz maquiagem. Então a minha vida e a sua vida não pode ser uma maquiagem. Nós não podemos maquiar aquilo que o Senhor pediu para você e eu romper. Nós não podemos maquiar aquilo que nós temos que colocar diante de Deus e romper com o pecado, romper com aquilo que é errado, aquilo que é mentira, aquilo que é enganoso. Nós não podemos maquiar isso, querido. Uma mentirinha aqui, um pecadinho ali, um errinho aqui, outro ali, não. Ele está dizendo, eu dou vida àquilo que é morte, traz a vida de novo, porque eu não vou maquiar morto. É isso que ele faz. A minha vida e a sua vida espiritual é sobre isso. Os sepulcros caiados aqui é justamente essa representação, querido. Não se iluda com as maquiagens que você vê. Não se iluda com as aparências que você vê. Não se iluda com esses bons marketing que nós temos hoje no tempo que a gente vive. Não se iluda com as IA da vida. Não se iluda. Não se iluda. Porque isso representa uma vida religiosa sem arrependimento, queridos. Se a gente permanecer com o nosso coração inclinado nas coisas que a gente se agrada, nós vamos viver uma vida sem arrependimento. Nós vamos viver uma vida de cargo, mas sem caráter. Nós vamos viver uma vida que de aparência, mas sem transformação. E o nosso papel, o meu papel como pastor dessa igreja, é sempre falar de uma vida eterna que o Senhor tem para mim e para você. E se você quer uma vida eterna, você vai ouvir aqui confronto da palavra, confronto do pecado, confronto daquilo que você não gosta, porque eu quero você lá no céu junto comigo, em nome de Jesus. Então você tem que colocar a sua vida diante da palavra do Senhor, querido. Essa mensagem de hoje foi algo que eu vivi a semana, diante de algumas situações que o Senhor falou ao meu coração. É assim que a igreja está hoje. Conhece Deus, mas não vive Deus. Conhece a palavra, mas não cumpre os princípios. Sabe que tem que fazer, mas não faz. Então é uma vida aparente. Se veste como crente, se fala como crente, tem uma vida envolvida no ministério, mas não é um homem e uma mulher de Deus. Meu Deus! Receba isso com muito amor e muito carinho diante de um homem que está dizendo sobre uma vida eterna, querido. Eu não sou contra você vir à igreja, pedir bênçãos do Senhor, pedir para que Ele te abençoe com uma casa, com um apartamento, com um carro, com tudo isso que o mundo oferece. Não sou contra. Mas você não pode ter a motivação do seu coração em vir à igreja, em servir ao ministério, em buscar a Deus somente por essas coisas. Porque essas coisas não é bíblica. A palavra do Senhor diz que Ele tem uma vida eterna para mim e para você, e a partir da minha vida eterna que eu tenho nele, Ele vai abençoar todas as outras coisas. Então eu não sou contra, mas aqui nós não podemos maquiar a nossa fé em Cristo Jesus. Eu não posso maquiar aquilo que eu vivo em Cristo Jesus. Nós podemos sim, e somos pecadores, mas nós não podemos viver uma vida em pecado, queridos. Você precisa entender a diferença de um pecado e de uma vida em pecado. Em pecado, peca todo dia. Uma vida de pecado todos nós temos, queridos. Não tem nenhum santo aqui. Todos nós somos pecadores, mas nós não podemos mais brincar de ser igreja, nós não podemos mais brincar de ser cristão, nós não podemos mais brincar com a palavra de Deus, porque nós não sabemos o dia, nós não sabemos, às vezes a gente fica clamando para Jesus voltar, e se Ele voltar hoje, querido, você está pronto, você está preparado, você já se arrependeu, você já rompeu com o pecado, você vive uma vida em Cristo Jesus, certeza, você tem certeza da sua salvação, querido, é sobre isso. Representa isso, uma beleza exterior que todo mundo aplaude, uma beleza exterior que fala, meu Deus, que material é esse? Que beleza é essa? Só não pode abrir, não abra. É a caixa de surpresa, é um presente para você, só não abre, porque se abrir você vai se espantar. E aí Jesus faz essa comparação com aqueles homens de Deus, querido. É um confronto para nós. Talvez você possa falar mais uma vez, pastor, mas isso aí é para os líderes, é para os pastores.
Deus vai passar a régua e vai pegar todos aqueles que têm um coração quebrantado, não importa o nível que ele tem, a hierarquia, a quantidade de membros, a quantidade de tempo que ele serve, não importa, Deus vai fazer juízo diante daquilo que a palavra dele é, porque ele é fiel para cumprir a palavra dele. E nós temos que colocar isso na minha vida, na sua vida diariamente, querido. Talvez você está sentindo falta de uma mensagem aqui motivadora para você. Você não vai encontrar aqui, querido. Você vai encontrar aqui confronto diário da palavra de Deus. Jesus não maquiava morto. Ele deu vida ao morto. Jesus não faz procedimento estético, querido. Não sou contra você também, tá bom? Se você é plantado no Botox aí, glória a Deus, amém, aleluia. Vai na fé, não sou contra isso não. Eu estou dizendo sobre outra coisa. Sobre aquilo que é interno, aquilo que é o meu coração, a minha vida. Porque às vezes eu fico triste de ver pessoas que estão há tanto tempo na igreja, tanto tempo de conversão, tanto tempo que servem a Deus. Quando você vai ajudar de alguma forma, você fala, Jesus amado, você se batizou mesmo? Você um dia confessou o Senhor Jesus mesmo? Você um dia renunciou ao mundo mesmo? Jesus amado, porque é diferente você pecar e você viver no pecado, queridos. A palavra para nós hoje é, se você está em uma vida em pecado hoje você tem essa oportunidade de se arrepender. Você tem a oportunidade hoje de colocar diante de Deus, porque nós cristãos, nós não arrependemos, querido. A gente não faz desabafo, a gente não justifica, nós já fomos justificados. Nós só arrependemos dos nossos pecados e nós clamamos a um Deus que é poderoso através do seu sangue, que me limpa, que te limpa e que nos purifica para uma vida eterna. Então é sobre isso que Jesus está exortando aqui. Jesus confronta um sistema, gente. Você tem noção do que Jesus fez? Ele confrontou um sistema. Se a gente trazer para o tempo de hoje, é o sistema hoje do STF aí que está aí. É um sistema. Como combater um sistema? Quem não tem culpa no cartório? Quem é aquele que tem autoridade para fazer? Somente Jesus. Então aqui eu e você temos que entender que a transformação tem que ser completa. E eu vou partir para o final agora e recebe agora em nome de Jesus. Deixa eu dizer algo para você que você tem que gravar isso hoje, querido, em nome de Jesus. O Evangelho não é, escute bem, o Evangelho não é para você ser uma pessoa melhor. O Evangelho não é para você ter uma vida melhor. O Evangelho não é para quem fumava 3 maços de cigarro, hoje fuma 1. Não é. O Evangelho não é para quem bebia uma caixa de cerveja por semana e está bebendo só meia caixa. O Evangelho não é para quem está envolvido com prostituição, que vai em motel, que faz coisa errada, que desagrada a Deus, que tem uma vida dupla. O Evangelho não é isso. Ah, pastor, mas eu estou vindo na igreja. Amém, glória a Deus por isso. Mas o Evangelho não é uma melhora para mim e para você. Ouça bem o que eu vou dizer e receba isso. O Evangelho de Jesus Cristo é uma vida transformada completamente. Não é para você ficar melhor um pouquinho. Ah, pastor, eu mentia muito, agora eu minto bem pouquinho agora. É só de vez em quando. Ah, pastor, eu fazia isso, eu adulterava de vez em quando, agora eu estou só uma vez por ano, pastor, só uma vez por ano. Não é para você o Evangelho, querido. Se você tinha uma vida errada, você encontrou Jesus, você é uma nova criatura. Em João 3 vai dizer que nova criatura somos, porque nós alcançamos o Senhor Jesus e Ele faz de mim, de você, uma nova criatura. Uma nova criatura representa uma nova vida. O que eu fazia eu não faço mais, aquilo que eu enganava eu não engano mais. E não tem meio termo, querido, não tem meio termo. Ah, pastor, mas tem que ter misericórdia. Tem. Quem tem que ter misericórdia é o Senhor de nós. A palavra do Senhor é uma direção direta para mim e para você, querido. Ah, pastor, mas eu sou novo. Eu estou descobrindo a vida agora. E daí? Se entregue ao Senhor agora. Faça o que tem que fazer agora. Porque você vai colher os frutos lá na frente, diante da decisão que você tomou agora. Ah, mas eu sou mais avançado na idade, pastor. Tenho 80, tenho 90. E daí? Faça agora, entregue agora. Porque a gente clama. Senhor, vem, Maranata, a hora vem, Senhor. A gente não clama às vezes? Maranata, a hora vem. Vem, Senhor. Será que você está preparado para mim, querido? Será que eu e você estamos preparados para o Maranata, a hora vem? Vou usar o exemplo aqui da mãe da Eli, que foi sexta-feira. Entrou no hospital, aparentemente bem, né? Só foi de decorrência de algumas situações que estava vivendo. Não saiu. 36 dias, 36. Entrou no hospital sem nenhum tipo de diagnóstico e de repente não saiu mais. O Maranata, a hora vem, veio para ela.
E a gente às vezes fica esperando, Jesus vai voltar. Jesus vai voltar, querido. Será um privilégio para a nossa geração, para nós, vermos o Senhor voltar e nós sermos arrebatados. Será um privilégio gigantesco. Mas o Maranata hora vem, ou então a vinda dele pode vir para você amanhã. Pode vir para mim amanhã. E diante desse plano e propósito que ele tem, como está a minha vida e a sua vida? A pergunta que eu faço é: você foi transformado? Você foi realmente guiado pelo Espírito de Deus diante daquilo que você um dia confessou? Aquilo que um dia você colocou diante dele, dizendo que você morria para o mundo e que você não faz mais parte do mundo e agora você é uma nova criatura em Cristo Jesus? É um tempo agora, queridos, para nós todos, avaliar a nossa vida com Cristo. Acerta o que tem que acertar, querido. Coloca diante de Deus a sua situação. Pastor, mas eu não tenho isso, não tenho aquilo. Pastor, mas está muito difícil isso. Não importa, não olhe para a circunstância. Olhe para o Deus que vai fazer você romper com tudo isso, para você ter uma vida eterna, porque é essa a motivação que eu tenho aqui de pregar o Evangelho, para ver você lá no céu, querido. Se Deus te abençoar, amém, glória a Deus, me chama para a gente desfrutar depois. Mas o meu objetivo é você ter uma vida lá no céu, querido. É você ter uma vida transformada. É as pessoas olhar para você e ver que você foi transformado, que você não mente mais, que você não rouba mais, que você não engana mais, que você é uma pessoa confiável e que você agora reflete a luz do Senhor para ajudar outros que estão no meio da escuridão. Você entende isso em nome de Jesus? Deus não quer, querido, uma maquiagem religiosa para mim e para você. Deus não quer de mim, de você, uma tradição religiosa. Mas fazia assim antes. Mas cadê a ceia? Mas cadê isso? Cadê aquilo? Cadê não sei o que lá? Cadê Jesus, querido? Onde está Jesus na minha vida e na sua vida? Onde está o Espírito dele que mora em mim, que habita em mim e em você, que rompeu o véu naquele santuário de cima a baixo, dizendo que agora eu tenho uma relação com você, agora eu falo direto com você, eu habito em você e você agora é uma nova criatura, porque eu estou em você agora. Você é um representante do céu, você não é um agente desconhecido, querido. Você é um homem ou uma mulher que representa o Espírito Santo de Deus, onde você está, onde você vai. E as pessoas olham, é o que mais fazem. Não é só o Instagram que a gente olha, não. As pessoas olham a minha vida, a sua vida. Alguns ficam esperando somente a gente escorregar para poder falar. Alguns olham o que está acontecendo para ver se é de Deus. Outros olham para ver se está acontecendo, se não é de Deus. Ou seja, estão sempre olhando. Então, já que estão olhando, faça o que é certo, aquilo que é a luz do Senhor sobre a sua vida hoje, em nome de Jesus, querido. E você vai ver a sua vida ser transformada. Saia debaixo dessa palavra hoje, sabendo que o Evangelho não é para te melhorar. O Evangelho é para te salvar, querido. É para você ter um novo corpo, uma nova mente, uma nova linguagem, uma nova identificação em Cristo Jesus. E esse Evangelho é aquele que vai transformar as vidas de outras pessoas diante da sua. Porque tem gente que só quer somente a salvação individual, glória a Deus por isso, mas o Senhor quer usar a minha e a sua vida, querido. Como é que a gente alcança um perdido se a gente não tem o Espírito Santo do Senhor? Como é que nós vamos ser um canal para outros se a gente não tem o Espírito Santo, querido? Como? Será que eu e você estamos vivendo aparentemente bonitos e belos, brilhando, reluzente talvez, mas por dentro estamos mortos? Será? Essa é a reflexão que a gente tem que fazer essa noite, queridos. A referência do salmista vai dizer, olha que marcante o que o salmista vai dizer no Salmo 51. Senhor, cria em mim, ó Deus, um novo coração, um coração puro. Senhor, cria em mim, em nós, um coração puro essa noite, um coração que não critica, um coração que não blasfema, um coração que não julga, um coração que é limpo diante de Ti, Senhor. Essa foi a declaração de um salmista em uns momentos mais difíceis da sua vida e do seu ministério. Ele diz, Senhor, cria em mim um coração puro, um coração novo. Deixa te enganar, querido, deixa te enganar. Você tem um coração puro, você é diferente. Não seja bobo das pessoas, é diferente. Tem coisa que a gente não consegue controlar. O avarento, ele vai encontrar sua própria cova, querido, essa é a verdade. Aquele que é do mal, tem algo separado para ele. Uma vez um amigo meu que não é cristão, do trabalho, falou assim, a gente dirige muito, a gente viaja muito de carro, e ele falou assim, como é que você lida no trânsito? Porque a gente anda muito de carro. Cara, de vez em quando eu faço assim, Senhor, leva esse homem em nome de Jesus. Porque tem gente que faz umas coisas no trânsito, e aí eu falei assim, cara, eu sou tranquilo. Às vezes, assim, eu fico meio irritado com algumas coisas que acontecem. Mas eu sou tranquilo, em via das regras. Né? De vez em quando a gente sai fora da casinha, mas em via das regras eu sou tranquilo. Ele não sendo cristão. Ele falou assim, eu sou tranquilo com isso. Sabe por quê? Porque esse cara que é loucão, porque quem viaja muito para São Paulo, pega estrada,
Tem uns caras que tem uns carrão, cara, uns carros potentes, que eles acham que é o dono do mundo. O cara vem a 3 km atrás dando farol alto para você sair já. A 3 km atrás, eu fico doido com isso. Isso me deixa doido. Lá atrás o cara dando farol alto já. Aí eu vou saindo bem devagarzinho. Quando ele chega perto de mim, aí eu saio. Os caras ficam doidos com isso. Mas aí ele falou assim, sabe por quê, pastor? Pastor não, ele chama de Thales. Ele sabe que eu sou pastor, mas ele chama de Thales. Sabe por quê, Thales? Esses caras que são assim, uma hora ele vai achar o dele, cara, lá na frente. Eu falei, cara, a gente não pode rogar praga para ninguém. Mas é verdade, cara. O cara que é doidão, o cara que faz o mal, o cara que tem o coração inclinado em fazer as coisas erradas, uma hora ele vai cair. Uma hora vem o juízo de Deus. Aqui a palavra que nós lemos agora, o ai de vocês não é uma dor no dedo. O ai de vocês é juízo. O ai de vocês aqui é aquilo que o Senhor já condenou. Condenou quem? Os fariseus, ou aqueles escribas, os homens da lei, os mestres da lei. Ai de vocês estão condenados. Ele condenou a minha vida e a sua vida diante daquilo que nós estamos fazendo. Então hoje a reflexão para nós é colocar diante dele aquilo que talvez eu e vocês estamos maquiando. Sempre tem, queridos. Sempre tem uma coisa, Senhor, revela. Se não tem, Senhor, mostra para mim. Mostra para mim algo que eu estou colocando que eu não consigo enxergar. Senhor, o que eu preciso mudar? O que eu preciso fazer? Mas eu não quero viver uma vida aparente. Eu não quero ser um sepulcro caiado. Não quero. Não quero ter esse cheiro mau. Eu não quero ser belo por fora, mas no fundo, quando eu chego em casa, eu não consigo dormir. Tenho que tomar remédio. Eu não quero aparentar ser um homem ou uma mulher de Deus, mas eu vivo debaixo de remédio, debaixo de medicação. Uma vida perturbada. Eu não quero. Isso é uma vida aparente. Existem as estações da vida, querido. Eu entendo perfeitamente isso. Mas nós hoje temos que colocar diante de Deus a nossa vida para uma morada eterna, querido. Uma morada eterna, uma vida nova em Cristo Jesus. Sabe por quê? A fé de aparência é como um sepulcro caiado. Tá bonito, tá legal, ninguém desvia de você, mas se abrir perto de você, misericórdia. E o segundo ponto da fé verdadeira é justamente o coração transformado pelo Espírito de Deus, querido. Hoje a reflexão para nós é você olhar para você hoje. Hoje você não vai se lembrar da sua vizinha. Você não vai se lembrar de quem traiu você hoje. Você vai olhar para você hoje. Senhor, vê se há em mim algum sepulcro caiado. Vê se tem algo que está maquiado aqui, está tão bem maquiado que nem parece que está morto. Vê se tem algo no meu coração que eu preciso colocar diante do Senhor. Vê porque eu quero ser transformado. E a minha oração para a gente finalizar hoje é justamente essa, querido. Que nós sejamos transformados. Que nós tenhamos uma vida em Cristo Jesus. E ter uma vida em Cristo Jesus, querido, não é fácil. Não é fácil. Não adianta eu falar que é fácil, que não é. Mas vale a pena. Vale a pena porque tem um que nos justifica. Tem um que vai à frente abrindo caminho. Tem um que vai à frente colocando uma nuvem durante o dia para não se pôr o sol sobre mim e você. Tem um que vai à frente com a nuvem dele à noite para nos aquecer no dia frio. Tem um que está à frente olhando para aquilo que você está fazendo. Quando você estiver sozinho, lembre-se dessa palavra, querido. Porque as propostas vêm quando a gente está sozinho. Quando ninguém está vendo. Coça o dedo, coça a vontade de fazer, coça a vontade de ir ali e voltar, coça a vontade. Mas lembre-se que o Senhor está vendo, querido. Não viva uma vida de aparência, igreja, em nome de Jesus. Se coloque de pé. Eu quero orar agora, finalizando essa palavra para o seu coração, querido. Você não sabe como é difícil pregar sobre aquilo que é a palavra de Deus. De forma genuína e verdadeira. Mas que a palavra do Senhor hoje possa invadir o seu coração, a sua mente, e você fazer uma reflexão sobre a sua vida espiritual, sobre você, homem que é marido, você que é solteiro, você que é jovem, você que é filho, você que é pai, você que é mãe. Todos nós hoje temos que sair daqui fazendo um exercício. É olhando para o nosso coração. Será que nós estamos vivendo de aparência? Será que nós fomos transformados? Será que o nosso interior é realmente do Senhor Jesus nos nossos atos, nas nossas palavras, na forma de se comportar perto das pessoas, onde você anda, onde você estuda, onde você trabalha? Você foi transformado? Essa é a pergunta que eu faço hoje para nós. Pai, obrigado por essa noite, Senhor. Que a Tua palavra continue, ó Pai, ecoando aos nossos corações, ó Pai, que nós não esqueçamos, ó Pai, daquilo que o Senhor nos disse hoje. O que o Senhor Jesus hoje exortou diante daquele tempo e de hoje. Vê em nós, ó Pai, vê se há algum caminho mau. Vê se há algo, ó Pai, que nós estamos maquiando.
Vê se tem algo por fora belo em nós e por dentro já morreu, Senhor. Se está morrendo, ó Pai, vê se tem algo morrendo. Nos ajuda a recalcular a nossa rota, Senhor. Nos ajuda, ó Pai, a ser homens e mulheres de compaixão, amorosos, com mansidão, longânimos. Nos ajuda, Senhor, a ter o fruto do Teu Espírito todos os dias. Nos ajuda, ó Pai, na nossa caminhada, a ter uma vida salva em Ti, Senhor. Se tem alguém aqui hoje que está perdido, que está talvez afastado dos seus caminhos, talvez hoje não tem nem sensibilidade de ver o Espírito Santo incomodando diante de um pecado. Talvez alguns aqui já nem mais sentem mais o peso do pecado, já é automático e já vive já sem nenhum tipo de discernimento ou então de incômodo que o Espírito incomoda. Senhor, vê se há em nós algum caminho mau, vê se há um coração duro, vê se há um coração que não perdoa, vê se há algum coração, ó Pai, que não é do Senhor. Ó Senhor, tira a religiosidade de nós, tira, ó Pai, a liturgia, tira